Esta história eu dedico à vovó de Patriane Oliveira, Dona Maria Aparecida Vanzela Lemos, que adora ouvir histórias. Sete horas da noite é uma pequena fazenda em algum lugar do meu querido Nordeste. Juliano parou, caminhou na direção do rosnado para ver que animal era aquele e viu algo que lhe fez estremecer, da cabeça aos pés. Ao lado de um tronco de uma árvore se encontrava um animal que ele jamais havia visto. Um enorme cachorro peludo, parado lhe olhando com um par de olhos vermelhos, brilhosos e simplesmente aterrorizantes. Juliano não perdeu tempo. Deixou cair tudo que levava e saiu disparado na carreira, pedindo a todos os santos que lhe protegesse e livrasse daquela fera. E correu. Minutos depois, já na casa são e salvo, Juliano contou ao pai o que tinha visto. E depois de ouvir a descrição do animal, o papai murmurou que só podia ser um lobisomem. Depois daquele dia e antes de cada anoitecer, todos os animais que possuíam eram trancafiados no curral, chiqueiro, galinheiro e guardados pelos 4 cachorros que possuíam. As espingardas eram deixadas ao lado da janela dos quartos, carregadas e prontas para serem usadas caso o lobisomem aparecesse. 3 dias depois, a família recebeu a visita dos novos vizinhos que haviam comprado a fazenda próxima deles. Pai, mãe e uma filha de mais ou menos 20 anos de idade que deixou Juliano encantado com a sua beleza. Depois de conversarem por um bom tempo, a família se despediu e saiu. E dias e noites passaram. Na semana seguinte, Juliano resolveu sair a caçar, na noite de quinta para sexta, como sempre fazia. Por volta da meia-noite, enquanto esperava no alto de uma árvore, Juliano estremeceu e, sem fazer o menor barulho, engatilhou a espingarda e esperou. O bicho aproximava. E pouco a pouco, Juliano foi ouvindo o estalo de mato quebrando e as mesmas bolas vermelhas aparecendo. Os olhos do lobisomem, pensou. Juliano quase não conseguia segurar a espingarda apontada na direção dos olhos do bicho. Ao chegar a uns 50 metros de distância, o lobisomem parou e, de pé nas patas traseiras, ficou a olhar para a árvore onde se encontrava Juliano, como se tivesse notado a sua presença. O pobre Juliano não conseguia nem respirar de tanto medo. E no escorregar de dedo, ele apertou o gatilho ao mesmo tempo que a espingarda caía, e o lobisomem sumia fugindo, grunhindo e rosnando. O pavor de Juliano agora era ainda maior. Não sabia o que fazer. Descer em busca da espingarda era correr o risco de ser atacado. Por outro lado, esperar por ela desarmado podia ser o seu fim. Juliano decidiu subir para o topo da árvore e esperar nos galhos mais finos possíveis que o dia amanhecesse. Para sua sorte, o lobisomem não regressou. Tão logo o dia começou a clarear, Juliano desceu, pegou a espingarda e saiu de volta para casa, mais atento que nunca. Ao chegar no pátio da casa, encontrou o papai e a mamãe no meio do terreiro, desolados com a destruição que o lobisomem havia causado durante aquela mesma noite. Quase todas as galinhas haviam sido destroçadas pelo maldito animal. No entanto, o papai garantia ter acertado pelo menos uma bala no miserável. Depois de limparem o galinheiro e repararem algumas cercas, o papai e Juliano decidiram ir até a fazenda dos novos vizinhos, alertá-los do ataque. Porém, segundo a esposa, o marido estava acamado com muita febre e dormindo.
para a tristeza de Juliano, a linda moça também não apareceu. Que coincidência! Murmurou o papai, desconfiado, e saindo da fazenda. Para Juliano, no entanto, a ideia do pai ou da linda moça ser o lobisomem revoltava e, acima de tudo, decepcionava. Mas fazer o quê? Durante os próximos dias, nada aconteceu. E outra noite de quinta-feira chegou e Juliano resolveu ficar em casa para ajudar o papai, caso o lobisomem voltasse. E por volta da meia-noite, os cachorros enlouqueceram e a zoeira começou. O barulho desesperado de todos os animais e dos latidos dos cachorros era algo ensurdecedor. De repente, do outro lado da casa, o papai atirou e o lobisomem saiu noite adentro, seguido por um bom tempo pelos cachorros, que depois desistiram e voltaram. E a noite acabou e passou. Então logo o dia amanheceu, Juliano pegou a espingarda e saiu seguindo os passos da cachorrada e do lobisomem. Depois de um tempo seguindo, os rastros dos cachorros pararam, voltaram e os do lobisomem continuaram até pararem ao lado do tronco de uma árvore. Dali para diante, os rastros do animal ficaram e, estranhamente, os de uma pessoa começaram. Juliano continuou seguindo. Após seguir os rastros que pareciam dar voltas e voltas, chegaram a uma cerca e Juliano parou assustado, espantado, sem poder ou querer acreditar. Enquanto os rastros continuaram após a cerca do quintal em direção à casa, Juliano caiu sentado, desolado, contrariado e sem saber o que pensar ou fazer. Pois a residência do maldito e assustador lobisomem era, para desespero e tristeza de Juliano, nada mais e nada menos que a sua própria casa. Te cuida e muito obrigado.